Aleluias, bendito é o teu nome, Senhor, por esta noite, por esta reunião em nome de Jesus, pela liberdade que nós temos ainda aqui no nosso país, de nos reunirmos para buscar a face do Deus vivo. E nesse feriado, Senhor, nós estamos aqui para buscar ao Senhor, receber de Ti uma motivação, uma bênção, uma libertação, uma visitação, um abraço. Nós precisamos nesta noite que o Senhor sonde o nosso coração, quebranta o nosso coração, transforma o nosso coração, enche, Senhor, cada um de nós com a presença do Espírito Santo e da Tua Palavra, e usa, meu Pai, o Teu rebanho, o Teu povo, para edificar, para levar Tua Palavra, e para levar principalmente salvação a esse mundo que está tão doente e tão carente da vida eterna e de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento. Continue, Senhor amado, a fazer uma obra nos nossos corações nesta noite, ser a pessoa principal neste culto. Que o Senhor cresça, Tua Palavra também, e que nós estejamos assentados aos Teus pés para ouvir o que o Senhor tem ao nosso coração. Faz a Tua obra, que tudo aquilo que o Senhor planejou possa ser colocado nos nossos corações nesta noite. Repreendemos, Senhor amado, todo o impedimento, todo espírito de trevas, espírito de pecado, de maldade, de mentira, de enfermidade, seja repreendido do nosso meio, de nossas vidas, de nossos corações, de nossas famílias nessa noite. Que o Senhor triunfe, que o Senhor reine absoluto no nosso meio. Receba cada um de nós, nos dê o Teu abraço, a Tua bênção. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém, queridos? Podemos sentar, amados. Amados, Deus tem colocado uma palavra no meu coração. Atos capítulo 3. Se puder abrir a palavra do Senhor lá. Atos capítulo 3, do versículo 1 até o 16. Oh, bendita água. Em chileno. Esse aqui é o chileno, para quem não conhece. Chamamos chileno. Ele diz que não gosta de servir corintiano, mas é obrigado. Glória a Deus. Atos capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Fala sobre a cura de um coxo de nascença, um homem que tinha mais de 40 anos de idade. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, às 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente, todo dia, à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Porém Pedro lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Isso tem me incomodado bastante, mas o que eu tenho, isso te dou. Eu quero ter também, nós queremos ter também esse poder e essa bênção que havia em Pedro e João, também em nós no século 21. Passaram-se muito tempo, mas Jesus é o mesmo, o poder de Deus é o mesmo. Mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé.
passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida, Barrabás. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que este nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Amém? Saúde perfeita. Deus colocou no meu coração para falar um pouquinho de 3 pessoas. Uma tem nome e 2, a palavra de Deus não fala o nome dessas pessoas. Mas Pedro e João, pessoas totalmente diferentes, não é? Pedro mais ativo, mais ousado, vamos até dizer assim, um pouco mais nervoso, né? Personalidade forte. E João, aquele homem carinhoso, aquele homem que sempre procurava estar perto de Jesus. Pedro usava João: ô Pedro, ô João, vai lá e pergunta para Jesus isto. João tinha acesso, tinha intimidade, tinha proximidade. Então João ia lá e conversava com o Senhor Jesus. Pessoas diferentes. Agora, às 15h, eles vão para o tempo da oração. A primeira coisa que Deus quer nos ensinar hoje é o tempo da tua oração, o tempo da minha oração. Temos tido tempo para orar, buscar ao Senhor. Pedro e João poderiam, depois do almoço, te dar um cochilo, ficar dormindo um pouco, ou fazendo alguma reunião entre os irmãos, mas não, eles decidiram orar. E eles tinham recebido, dias atrás, um revestimento tremendo, uma visitação maravilhosa. Receberam o Espírito Santo de Deus, que nós também temos recebido, não é? E eles, quando nós temos o Espírito Santo, se prepare, meu irmão, porque ele surpreende. Ele surpreende a você a cada dia. 15h, quando estão subindo para o templo, não havia muita disposição, não havia muita saúde, mas eles tinham um propósito: buscar a Deus, orar ao Senhor. E foram. Só que quando você tem o Espírito Santo, meu irmão, você fica acordado, você fica ligado, você fica atento, porque você é guiado e dirigido pelo Espírito Santo. E lá vão eles para o templo. Só que lá nos bastidores do templo, nos átrios do templo, diariamente era colocado este homem. A Bíblia não fala o seu nome. E ele estava ali, pronto para pedir esmola. É o que ele sabia fazer, era a sua profissão.
porque ele nunca andou, ele nunca teve uma atividade física. Ele, na verdade, aqui estava ali, colocaram ele, deixa ele aí. Quando você é dirigido pelo Espírito Santo, Marcos Pet, você tem o discernimento de que você está andando, e ele vai te levar ou para a direita ou para a esquerda. Ele vai dar uma direção na tua vida para um propósito. Pode ser que aquele coxo, ninguém enxergou ele ali, está ali, é mais um, é o mendigo, é o que pede esmola. Acho que muita gente passava de largo assim, para nem chegar perto dele, nem dar um boa tarde. Oi, tudo bem? Coxo, mas está tudo bem? Como é que está a tua vida? Se interessar por ele. Mas quando os homens de Deus, você que é mulher de Deus, que é homem de Deus, tem o Espírito Santo, você tem a diferença na tua vida. Porque nós estamos vivendo o tempo, meus amados, misericórdia. Deus nos deu o privilégio de viver esses últimos dias. A gente não fica assustado porque nós conhecemos a palavra de Deus, mas realmente as notícias chegam como uma avalanche, um tsunami em cima de nós. Mas o Espírito de Deus tem nos mantido firmes. Por favor, me socorra aí. Amém. 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 O Espírito Santo tem nos mantido firmes. E de repente, não foi Pedro que viu, não foi João que viu, foi o Espírito Santo que pegou os olhos dos dois amados e mostrou para eles que aquele dia, naquela tarde, ia haver um reboliço em Jerusalém. O Espírito de Deus sempre te surpreende, meu amado. Você pensa pequeno, ele pensa grande. Você dá um passo, ele dá 10. Entende? Você pensa numa coisa, ele pensa em 50 coisas, para que você seja útil no reino de Deus, você seja uma bênção. Um homem e uma mulher que seja continuidade dos atos dos apóstolos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo e com propósito em servir ao Senhor. E eles chegaram diante do coxo, aquele homem. O homem pedindo, implorando: por favor, me dá uma esmola. Eu preciso de uma esmola hoje. Pedro e João, calmos, olha para nós, olha para nós. Olha só a palavra que o Espírito de Deus colocou no coração de Pedro e de João. Olha, primeira coisa, olha para nós. Vê se nós andamos nos caminhos do Senhor. Vê se nós estamos honrando o reino de Deus. Vê se nós estamos falando do amor de Jesus, do poder de Jesus. Olha para nós, olha. Naquele olhar, o Espírito de Deus respirou e trouxe uma palavra ao coração de Pedro. Olha, não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, o que você tem aí, meu irmão, no teu coração, na tua vida, não desperdiça, não ignore, não deixa de lado na sua vida, não entristeça Ele, não vire as costas para Ele. É o Espírito Santo que está na sua vida, minha irmã. Ele te trouxe aqui nessa noite, Ele já te batizou com o Espírito Santo, Ele já te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele está em você, você é templo do Espírito Santo. Então deixa Ele usar a tua vida com poder, e com glória, e com propósito. Feliz em ver o pastor Pedro Pérez aqui. O coração se alegra por vê-lo aqui. Desde que eu conheço, desde o tempo lá dos retiros do recinto Melo de Moraes, um homem sempre cheio do Espírito Santo. Um homem e a sua esposa também, Arlita,
sempre cheio do Espírito Santo. E Deus o trouxe aqui hoje, como tem trazido algumas vezes, às vezes para ministrar, às vezes para ouvir, mas é um homem cheio do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. Como cada um de nós aqui também temos a marca de Cristo dentro de nós, porque o Espírito do Senhor foi derramado sobre nossas vidas e continuará a fazer uma obra em nossas vidas. Não temos prata e não temos ouro, mas o que eu tenho? Ô irmão, o que você tem, irmão? Eu vou perguntar, mas o que você tem? O que eu tenho dentro de mim, amados? É pouco, é muito pouco. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero muito mais. De ter essa ousadia desses amados aqui. E não conheciam nada, eles estavam chegando na obra de Deus. Eles andaram com Jesus, simplesmente andaram, ouviram, mas na prática eles seriam usados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Até então foi só logo depois da descida do Espírito Santo que Pedro tomou a palavra e quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Mas nesse dia o Espírito de Deus tinha uma grande surpresa para eles. O que eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu não vou te emprestar, eu não vou exigir nada em troca. Você não vai me dar nada, rapaz, o coxo de nascença. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ô meu irmão, essa palavra é para você, é para mim. Em nome de Jesus, o Cristo Filho, o Cristo vivo, Filho do Deus vivo, levanta, meu irmão, e anda. Anda, meu irmão, anda. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Chega de ser coxo, meu irmão. Chega de ficar assim, nos mimimi da vida, nos converser da vida. Levanta, meu irmão, na força do poder de Deus, na força do sobrenatural. Eu não vejo o Espírito de Deus, mas Ele está aqui. Eu não vejo Jesus, mas Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Levanta-te e anda. Pedro e João, cada um pegou numa mão e o ajudou a ficar de pé. À medida que não havia irrigação de sangue, era tudo atrofiado, tudo morto. Mas quando se fala no nome de Jesus, a coisa muda. Totalmente muda. Aí o sangue começou a subir. Os nervos começaram a enrijecer. E ele se colocou de pé. E a Bíblia diz que ele deu um salto. Eu não sei se foi igual ao João do pulo, mas ele deu um grande salto de liberdade. É como se ele estivesse dando um grito: sou livre, sou livre, sou livre. Se eu estivesse lá, eu queria ver a festa que ele fez ali dentro daquele ambiente, porque ele saiu correndo para lá e para cá, e todo mundo falou: é o mendigo, é o coitadinho, é o pobre, é o Zé Ninguém, aquele que ninguém dá nada. Mas ele está correndo, e ele vai correndo, não quer nem saber, ele vai. Agora eu vou correr um pouco, estou emagrecendo, correr um pouquinho. Ainda dá para correr, antigamente não dava, eu estava redondo. Aí Pedro toma a palavra e começa a falar. A polícia já está atrás, os homens já estão atrás, os religiosos já querem prender ele, já estão lá se preparando. Mas antes, o Espírito de Deus usou a boca de Pedro, como está usando, pode usar a tua boca, a tua mesmo, a minha. 5.000 pessoas, quase 5.000 homens, receberam Jesus naquele dia, naquela tarde. Na tarde da bênção, no culto do momento, no tempo da oração. Por isso que quando você sai para orar, você sai dirigido pelo Espírito Santo, acontecem coisas grandes e firmes, como Deus falou a Jeremias, que não sabes, que Deus há de revelar ao teu coração, há de te usar. Coisa mais linda no mundo, meu irmão, não é ser um intelectual, não ser um PhD, é você ser um servo usado pelo Espírito Santo. Entende? Isso aconteceu com Pedro e João, não pode acontecer conosco? Pode. Por que não? Pode.
né? Deus te usar, Deus nos usar para levantar coxo de nascença, um homem que tinha mais de 40 anos de idade, um homem, eu fico, sabe o que eu fiquei pensando, amados, quando eu estava, Deus está mudando tudo aqui, glória a Deus, é assim que tem que ser, né, Pedro Pérez? O grito que estava entalado dentro do coração desse homem, um grito que estava estancado, um grito que estava preso na garganta dele. Já pensou, quanta gente passou diante dele, jogava aquelas migalhinhas assim, toma aí, ó, seu pobre, toma aí, jogava e desprezava. Mas o dia que o Espírito Santo passou ali, o Espírito Santo olhou para ele, não foi Pedro e foi João não, foi o Espírito de Deus, foi o Espírito de Deus que olhou e viu aquele homem desprezado. E quando o Espírito de Deus viu, o Espírito de Deus olhou para a cruz, e ele também tinha espaço na cruz para trazer salvação àquele mendigo, trazer cura e milagre àquele homem ali. E a Bíblia diz depois que ele se juntou com todo mundo e ficou glorificando ao Senhor, servindo ao Senhor. Esse homem deve ter tido um testemunho em muitos lugares, porque ele nunca andou. Agora ele chegava, acho que ele nem tinha bicicleta, não tinha burrinho, não tinha jumento, ele queria ir a pé para mostrar que ele estava andando. Ele andava, ele queria, estou andando, pai, estou andando, meu irmão, estou andando, meu vizinho, estou andando. É assim que Deus faz na nossa vida, Ele nos surpreende. E eu vou contar para a glória de Deus. Já mudou tudo. A minha esposa tem um sobrinho, chama-se André, filho único da irmã da Su, lá em São Paulo. Mesmo mês que a minha nora, hoje que está na glória, a Thaís, se acometeu de câncer, ele também teve câncer. O mesmo câncer que a Thaís teve, ele teve. A Thaís não sobreviveu, Deus levou. E ele, há uns 2, 3 meses atrás, ele foi para a UTI, desenganado, tumor para tudo quanto é lado, espalhou para a coluna, para a pâncreas, para não sei o que, coisa e tal, e está lá. E num domingo, eu fui lá para Getúlio Vargas para caminhar um pouco, mas o Espírito de Deus me incomodou tanto para ligar para minha cunhada em São Paulo. Eu estava com o celular e eu tinha o celular dela, liguei, ela estava desesperada, estava chorando. Ela não podia falar, mas aquela hora, naquele momento, depois ela me disse, ela foi no banheiro escovar dentes, se arrumar, e o meu sobrinho, o sobrinho meu também, porque eu sou casado com a Su, deu parada cardíaca e respiratória por 12 minutos. 12 minutos, não é um minuto, 12 minutos, até que entrou na sala a fisioterapeuta e viu aquela situação, e foi aquele auê, aquela gritaria, aquele desespero, é o grito do desespero. Talvez hoje você tenha entrado aqui com esse grito entalado dentro de você, o grito do desespero. Jesus vai te dar a bênção, Jesus vai te aliviar. E naquela hora eu liguei para São Paulo, e logo depois a gente já se movimentou para ver se tinha ônibus, avião para São Paulo, porque eu fiquei incomodado, eu precisava ir lá. Família toda é espírita, é católico de idolatria, mas eu sou pastor, sempre me respeitaram como pastor, porque o meu testemunho é de pastor, é de homem de Deus. Não conseguimos nada, nem ônibus, nem avião, nada. Então vamos para São Paulo. Vai eu e minha mulher para São Paulo. Chegamos em São Paulo à noitinha, no domingo. Tanto é que eu nem vim ao culto aqui, avisei o pastor Júnior. E fomos para a UTI. Ele não estava conhecendo ninguém, não sabia o que falava. Ele estava ali realmente morrendo. E entramos no quarto, estava ele e a irmã da Su. E eu e a Su entramos, e eu perguntei para ele, posso
orar por você, ele não estava falando. E ele fez assim, que eu podia orar. E eu comecei a orar, as duas começaram já desesperadamente chorar. Ele fez assim para parar de orar, mandou elas saírem da sala, do quarto da UTI, uma UTI monstruosa, cheia de equipamentos, e elas foram lá para fora, lá para a recepção, e ficou eu e ele. Eu fiz uma oraçãozinha simples, gente, não pense que eu sou bambambam em oração, não. Eu faço uma oração segundo a palavra de Deus. Eu citei João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, Jesus, para aquele que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Oramos, uma oração que você ora como a gente ora por todo mundo. Nós não temos poder, mas o Senhor, o nome de Jesus tem. Tanto é que você viu lá no versículo 16, quando Pedro tomou a palavra, olha, é em nome de Jesus que este homem levantou e foi fortalecido. Não é no nome de homem nenhum, é no nome de Jesus. E no outro dia, logo cedo, viemos embora para cá. Ele está vivo até hoje, sem nenhuma sequela, voltou a falar, está andando, está comendo, é corintiano, para ajudar. Entende? Escutou, chileno? Cadê o chileno? Entendeu? Está aí até hoje. Estivemos agora em São Paulo, umas 2 semanas atrás, fomos em Atibaia, nos encontramos lá. Está bem, está forte, está gordo, para a glória de Deus. E eu não fiz nada, amado. Fui lá, orei. Entende? Mas aquele que está em mim, aquilo que eu tenho, isso eu te dou, André. Aquilo que eu tenho, isso eu te dou, meu amado. Eu te dou, meu próximo. Eu te dou, mendigo. Eu te dou aquele que está indo para o inferno, aquele que está em depressão, que está no câncer, que está na droga. O que eu tenho, isso eu te dou. Tem essa ousadia, como eu aprendi com Pedro. Eu quero mais dessa ousadia, mais desse poder. Não o poder do homem, não o poder para aparecer, mas o poder do Altíssimo, para que você tenha autoridade. Porque não é fácil não. Pedro, um homem pescador, durão, um homem que negou, um homem difícil, ele chega de repente e fala assim, olha, levanta e anda. Acho que até Pedro ficou assim, o que está acontecendo comigo? Acho que ele parou pensativo, entende? Mas Pedro e João, eu quero comentar rapidinho. Um dia eles estavam na entrada de Jericó. E lá na entrada de Jericó, tinha um cego. Ele tinha nome, Bartimeu. Um homem cego, pobre, desprezado, esquecido. Um homem que tinha muitos gritos. Eu anotei alguns gritos aqui porque eu me coloquei no lugar dele, para ver o que é um homem cego, o que é um homem sem ter visão. Eu estou usando óculos aqui, né? Estamos usando óculos, né, pastor Pedro Pérez? Mas naquele tempo, não tinha esses recursos. E eu anotei aqui os gritos que havia no coração de Bartimeu. Ele estava à beira de Jericó, à beira do caminho, pedindo esmola. Igualzinho o outro lá, só que o outro era coxo, está pedindo esmola. Esse é cego, está pedindo esmola. Parece que Deus gosta de atender esse povo que pede esmola, que é pobre, né? Parece que Deus gosta. E havia alguns gritos dentro dele. Grito escondido, que ninguém sabe. Pode ser que tenha um grito escondido dentro do teu coração. Você precisa pôr ele para fora. Você precisa vomitar, gritar, dar um grito nessa noite em nome de Jesus. Um grito entalado, sufocado. Um homem que ficou calado a vida toda. Ele só pedia esmola. Ele não tinha voz, iniciativa, ele não tinha presença, ele não tinha personalidade. Ele era um homem entregue, um homem sem sonho nenhum.
e sem recurso também, porque estava pedindo esmola. Mas dentro de Bartimeu começou a aparecer alguns gritos. Esses gritos começaram a forçar ele a agir, porque ele escutou o tropel da multidão que passava, e ele perguntou: o que está acontecendo aí? Que esse barulhão todo? É Jesus que está passando. Ô, meu irmão, Jesus está passando na tua vida. Acorda! Jesus está passando na tua família. Jesus está passando, e o povo lá. E Bartimeu começou a dar os seus gritos internos, individuais. Um homem que sempre foi calado, de repente os gritos começaram a aparecer dentro dele. Grito de abandono. Um homem abandonado pela família, pelos amigos. Um homem, como eu já disse, sem sonhos nenhum. Não tinha como sonhar, cego. Pensa num homem cego. Um homem que tinha um grito de esquecimento dentro dele. Pode ser que você tenha sido esquecido por alguém na tua família, por alguém esqueceu de você. Um homem que tinha um grito da solidão. Ele só pedia esmola, Marcos Betti. Ele só sabia fazer isso, pedir esmola. Ele estava ali à beira do caminho, na entrada de Jericó. Ele tinha um grito dentro dele. Esse grito pode estar dentro de nós, de fardo pesado. Você não aguenta mais esse fardo. Entende? É um grito que precisa sair para fora nessa noite, em nome de Jesus. Um grito de sofrimento, um grito amargo, muito amargo. Mas de repente, todos esses gritos se calaram diante dele, quando ele teve a iniciativa de ter dado o último grito da sua vida, o grito da fé. É o grito da fé que vence todos esses outros gritos. Jesus! Olha só como ele já sai, tropeçando, caindo, sendo empurrado, pisado. Filho de Davi. Ele sabe quem é Jesus. Ele sabe. Ele é cego, ele é pobre, ele não é nada, ele é o Zé Mané, é um Zé Ninguém, mas ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, porque ele fala com conhecimento e com convicção. E nós às vezes falamos: Jesus. Ô meu irmão, toma posse desse nome na tua vida. É nome sobre todo nome. É nome pelo qual os céus dobram os joelhos. Gabriel dobra, Miguel dobra, todos lá no céu dobram os joelhos. E nós damos uma de bonitinho: não, eu não vou, hoje eu não estou afim. Dobra os teus joelhos, porque grandes coisas o Senhor tem na tua vida. Pode ter certeza, é a palavra de Deus, a palavra profética para o seu coração. Aí o grito de fé veio: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Acho que ninguém na vida inteira orou por ele. Eu penso pela posição dele, estou viajando, porque ele fez a oração para ele. Hoje é dia de você fazer a oração para você. Jesus, ele foi direto, ele não usou nada além desse nome: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão da minha vida. Cala a boca, rapaz, cala a boca. Começou uma retaliação, mas o grito de fé começou a ferver dentro dele. É um grito de fervor. Esse grito precisa estar dentro de você, Junião. É grito de fervor, é um grito de querer, de servir a Deus, de ser uma bênção, não para as pessoas, mas no reino de Deus. O Espírito de Deus te usar com capacidade, com plenitude. Jesus tinha plenitude. Jesus tinha, porque nós não podemos ter. Nós temos que ter essa plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Essa amizade, esse relacionamento tremendo, perfeito.
maravilhoso, indispensável, abundante e infinito, porque o Espírito Santo, ele não tem tamanho, não tem forma, ele habita e ele faz a obra segundo o coração dele na sua vida e na minha vida. Aí vem o grito, começou a gritar mais: Jesus, filho de Davi! Tentando abafar, as pessoas tentando abafar. Jesus parou. O que precisa acontecer, meu irmão, na nossa vida? É Jesus passar e depois parar, por causa do teu clamor, por causa da tua oração, por causa da tua vida, por causa de você. Ele parou por causa do cego. Oh, ele parou. O que você quer que eu faça para você? Quero ver. Não tem mistério. Eu não quero ouro, eu não quero prata. Eu quero ver. Então vê, a tua fé te salvou. Não foi só visão na hora, imediata, foi salvação, muito mais importante e maior do que a cura, do que o milagre, do que enxergar. Hein? Esse é o nosso Deus, perfeito, mesmo ontem, lá, hoje aqui e para sempre. O apóstolo Paulo foi preso com Silas. Paulo era apóstolo, Silas era profeta. Estavam em Filipos, e ele foi repreendido um espírito de adivinhação, e ali começou uma obra na casa da irmã Lídia, e por causa de tirar o lucro das pessoas, eles foram presos, açoitados violentamente. Estavam presos lá na cadeia. Esse é um grito que o Senhor falou comigo, que existe aqui nesse meio. Você vai ficar assustado, mas eu vou ter que falar, porque se o Senhor falou que esse grito aqui, Ele falou para mim, Ele falou para falar aqui. De repente eles começaram a orar. Tempo da oração, mais uma vez. Lá Pedro e João orando, aqui Paulo e Silas orando. Está vendo, irmão, como você precisa orar? Ter comunhão com Deus. E eles não estavam orando baixo, não. Eles estavam orando e cantando bem alto os hinos, para todo mundo escutar na cadeia. E de repente veio um grande terremoto. As cadeias e as coisas que estavam segurando a todos, inclusive Paulo e Silas, que estavam tudo amarrado ao tronco, soltou tudo. As portas se abriram e o carcereiro está dormindo. De repente ele acorda. Primeira coisa que ele faz, ele pega a espada para o suicídio. Grito do suicídio. É o que o Senhor mandou falar nessa noite. Eu não sei. Eu não sei. Ele mandou dizer que existe um grito, às vezes dentro de algum coração, e esse grito é o grito do suicídio. O Senhor te trouxe aqui para ouvir que mesmo neste momento de pegar a espada e de tentar ferir a você próprio, tirar a sua própria vida, tem solução. Tem solução. Paulo deu um grito: não faça isso. Todos nós estamos aqui. Jesus perguntou: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Não é? O outro lá, coxo, pediu esmola. Esse daí chegou e se prostrou diante de Paulo e Silas. Senhores, que é necessário, o que é que preciso fazer para ser salvo? Aí vem o segredo maior da nossa vida: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, carcereiro, e a tua casa. O segredo está aí, meu irmão.
O segredo estava lá no templo da Formosa. É no nome de Jesus que aconteceu. Não é no nome do apóstolo Pedro e apóstolo João. Não. É no nome daquilo que eles falaram. Não temos o ouro e a prata, mas o que nós temos é Cristo Jesus na nossa vida. Então a bênção chega. E ali aquele homem então recebeu. Jesus levou para a casa deles Paulo, Silas, cuidou dos vergões. Ali eles ouviram a palavra de Deus, ali eles foram batizados, e ali começou em Filipos uma grande obra, casa de Lídia, mas ali foi levantado esse carcereiro e sua família para ser ajudador na obra de Deus, na obra do Senhor. Grito de suicídio. Qual é o teu grito nessa noite, meu amado? Qual é o nosso grito nessa noite? O Senhor conhece o nosso coração. Eu tenho uns gritos entalados aqui, e eu vou gritar nessa noite na presença do Senhor, para que a graça dele me alcance, para que a bênção dele se faça presente na minha vida. Faça isso também. Faça isso também. Ministério de Louvor, vai chegando aqui, por favor. Quem estiver aí, vai chegando. Naquela tarde teve um tempo de oração. Na cela, na cadeia em Filipos, também teve um tempo de oração. É o nosso tempo de estar agora orando ao Senhor. E pela fé, única e exclusivamente pela fé, soltar o grito nessa noite. Que o grito da tua fé, porque você tem fé no coração, meu amado, minha amada, seja maior do que todos os teus impedimentos, seja maior que todos os muros e caminhos difíceis que você tem passado na sua vida, ou ainda há de passar. O Espírito de Deus está em você, está com você. Ele tem boas e grandes surpresas para a nossa vida, porque a obra é dele. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu não vejo Deus aqui, mas Deus está presente no nosso meio, para abençoar a nossa vida, para tirar você desse sufoco, desse espírito, que às vezes esse espírito de suicídio aí precisa ser quebrado, porque se ainda não chegou, pode chegar ainda na sua vida, e você vai confrontar este grito de suicídio, de morte, fazer a tua própria morte com o grito da fé que já existe dentro de você. Entende? É um gritinho só, mas é um grito de fé que pode mudar a sorte da tua vida. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. É hora, é o tempo de oração e tempo de fé, de você receber a tua bênção nessa noite, de você depositar toda a sua confiança em Deus. Ele é a tua força, Ele é aquele que está presente na tua vida, que dirige a tua vida, que ama a tua vida, que salvou a tua vida, e vai te levar para a eternidade, vai te levar para os braços do Pai. Oh glória! Não se esqueça também do grande grito, 2 grandes gritos que Jesus deu na cruz. Ele gritou, ele falou alto: Eli, lama sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? E na última oração dele na cruz, Pai, ele teve força ainda, depois de 6 horas, dando a sua vida para perdoar
todos os pecados da humanidade, ele teve força de gritar: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus gritou. Nós temos também essa necessidade de gritar. Vamos gritar nesta noite. Não precisa todo mundo ficar gritando, berrando aí, não. O grito da alma, o grito do coração vai chegar no altar de Deus, e Deus fazer a obra no seu coração, na minha vida, na sua família. Ele pode todas as coisas. Ele pode dar uma palavra hoje aqui: levanta e anda, meu irmão. Levanta e anda. No físico, no seu emocional e no seu espiritual. Ele pode todas as coisas.